Nós estamos aqui falando sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E amados, sobre o pecado é algo muito importante nós aprendermos. Dentro do 7º passo, do capítulo 3, versículo 6, é dado pela mulher. A mulher, obedecendo ao tentador, ela tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido. A mulher, ela foi enganada, literalmente. No 8º passo, 8º e último passo dado pela mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a mulher assumiu a posição de tentadora, ela comeu o fruto e levou até o seu marido. Mas Adão, ele não foi enganado. A mulher sim. Paulo fala na sua primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz que a mulher foi enganada. Sendo que Adão não, Adão comeu o fruto deliberadamente, vamos dizer assim, de olhos abertos, sabendo que aquilo era errado, literalmente, ele sabia que vinha as consequências. É o que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17. E ele, o homem, sendo cabeça da mulher, porque a ordem foi dada para ele, então o pecado entrou no mundo não por causa da Eva. Há uma grande pergunta feita no meio evangélico, daqueles que gostam de estudar a Bíblia, e também no meio acadêmico. Pergunta é, se fosse só Eva ter comido o fruto e não Adão, a Bíblia se cala. E quando a Bíblia se cala, a gente deve fazer o mesmo. Ah, pastor, mas a gente não pode fazer nenhuma conjectura em cima. Não tem um texto que mostra para nós fazermos uma conjectura. A Bíblia diz que Adão comeu o fruto e através dele ter comido o fruto, o pecado entrou no mundo. É isso que diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 16 ao 19. O pecado entrou no mundo pelo um só homem, através do nosso querido irmão Adão. Eva, ela foi enganada. Quando ela come o fruto, ela não observou que estava nu. Mas quando o homem come o fruto, eles observaram que estava nu. Se nós observarmos antes do pecado, na inocência, na dispensação da inocência, o homem estava coberto de glória, uma glória que resplandecia ali a presença de Deus. Literalmente, Jesus Cristo mostra que Ele é aquele que traz essa glória para nós. Após o pecado, quando a pessoa confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, literalmente nós temos um passaporte para viver eternamente com o Senhor. Se permanecermos firmes, nós vamos ser transformados, é o que diz em 1 Coríntios. Isso mesmo, 1 Coríntios vai dizer que nós vamos ser transformados num corpo incorruptível, incontaminado, que não se pode murchar. Então nós vamos voltar igual que era no Éden. Quando a pessoa confessa Jesus como seu Salvador, ele tem um passaporte para viver eternamente, porque o homem foi coberto de glória para ver a face de Deus verdadeiramente. E após o homem ter comido o fruto, conhecendo que aquilo ali era errado, então o pecado entrou no mundo através do nosso querido irmão Adão. O pecado entrou no mundo não foi pela Eva, certo que a Eva pecou, mas o pecado que a Eva cometeu não mostrou ela de olhos aberto para ver a nudez de Adão e nem a sua nudez. Mas quando Adão come o fruto, aí sim se abrem-se os olhos de ambos. É isso que a Bíblia diz. As consequências do primeiro pecado, medo e fuga, eles se esconderam porque tardinha Deus passa ali no jardim do Éden e eles ouvem e se esconde. E Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Ele ouviu a sua voz e tememos. Então eles tiveram o quê? Medo, e eles tiveram uma fuga. A maldição sobre a serpente. Essas são as consequências em Gênesis 3, versículo 14 ao 15. Sorte sobre a mulher em Gênesis 3,16. As dores dela iam se multiplicar. Sorte sobre a terra. A terra foi maldiçoada literalmente pelo esse pecado, teve consequência. A erva daninha começou a surgir. O conhecimento também teve a sorte sobre o homem.
sobre o suor do seu corpo ou do seu rosto, ele ia comer. Então ele tinha que trabalhar em serviço pesado. O conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 3, 22. A expulsão do jardim do Éden. O casal foi expulso, não poderia mais estar ali no jardim. E foi vedado o caminho da árvore da vida. É isso que diz em Gênesis 3, 24. Então a consequência do pecado, amados, trouxe 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A partir do momento que o homem come do fruto, literalmente houve a morte espiritual. Como a morte espiritual? Mas Deus disse que ele ia morrer, ele morreu espiritualmente. Se nós observarmos ali, ele não poderia mais ver a glória de Deus. Espiritualmente eles foram mortos. E depois tiveram a morte física, Adão e Eva. E depois tiveram a morte eterna. Isso é uma conjectura, a Bíblia não diz se eles foram salvos ou não salvos. Ok? Isso fica em silêncio. Então nós temos 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando a pessoa morre, ele morre fisicamente. Quando a pessoa está apartado do caminho do Senhor, está afastado, melhor dizendo, ele está morto espiritualmente. Quando tem alguma enfermidade ou algum acidente, ele morre fisicamente. Se ele não confessou Jesus, ele está morto, morte eterna. Não tem mais volta. A Bíblia diz que aquele que está vivo, morre, só tem uma vida, não tem mais volta. É isso que diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vai dizer que o homem está destinado a morrer uma só vez, depois segue o seu juízo. Se ele morreu em Cristo Jesus, vai direto ao paraíso. Então, amados, a consequência da queda. Antes da queda, o homem tinha corpo, alma e espírito. Depois da queda, o homem continua tendo corpo e alma e espírito. Mas só que ele tem o corpo e alma e o espírito do homem. Antes ele tinha o corpo e alma e espírito diretamente de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. O homem antes do pecado, ele tinha comunhão, tinha liberdade, autoridade, Espírito de Deus, bênção e vida eterna. O homem após o pecado, separação de Deus, escravidão, subjugo, espírito apagado, maldição, morte, tudo isso acontece. O homem após o pecado. Se nós observarmos o homem, ele tem algo dentro dele que sempre busca o ser dentro dele, o espírito do homem busca sempre adoração a um ser superior. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Por que o homem tem essa vontade de adorar alguma coisa? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós vamos ver a natureza do pecado na próxima aula. Espero que você esteja gostando. Assista a próxima aula.